Bem-vindo todos, todas e todes, o mês da mulher negra latino-americana e caribenha. Hoje o bate-papo será alusivo a esse dia, que traz a nossa convidada Cláudia Carina Conceição dos Santos, a bancada composta por Júlio Barbosa, Júlio Lisboa, desculpa, Fátima Farias e Cristina Ribeiro. Eu, José Antônio, estarei ancorando este programa da resistência negra feminina. Um programa feito por poetas, escritores, jornalistas, advogados, ativistas sociais e profissionais da saúde. E hoje, a nossa convidada, a enfermeira Cláudia Carina Conceição dos Santos, mestre em dor e neuromodulação, enfermeira do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, atuante na comissão de aferição dos autos declarados do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, participante do GT antirracista e palestrante sobre a temática saúde da população negra. Meu nome é José Antônio, vou fazer minha autodescrição, sou um homem negro, cabelo black, uso óculos, cavanhaque, estou de um casaco preto. Cláudia Carina Conceição fala sobre a saúde da mulher negra e esses caminhos dentro dos hospitais que as profissionais, enfermeiras negras têm que se afirmar como liderança. Seja bem-vinda, Cláudia. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu recebi o convite, então, da minha irmã para participar. Eu sou irmã da Maria Ângela e eu trabalho com essa temática dentro da universidade, da URGS. Eu sou uma enfermeira, então, formada pela Universidade Federal, pela Unicinos e mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu comecei a trabalhar com a temática da saúde da população negra há um tempo atrás, então, sensibilizada pela minha irmã. A gente percebe que dentro da saúde, assim como na sociedade, a saúde da população negra é determinante o racismo. Então, com o passar dos anos, e com um grupo do GT antirracista do Hospital de Clínicas, a gente começou a trabalhar com essa temática a fim de fazer com que as pessoas que trabalham com a saúde no Rio Grande do Sul, entendam ou percebam que fazem discriminação, que são racistas, que assim ou são, a sociedade toda e que esse racismo interfere diretamente na saúde da população negra. Eu tenho uma frase que sempre eu digo que eu sou uma enfermeira negra num lugar onde quase todas as enfermeiras são brancas, dentro de uma instituição do Hospital de Clínicas, quem conhece, é um hospital grande e que tem muito renome em Porto Alegre, e eu fico na sala das enfermeiras. Eu costumo dizer que, para a gente entender, né, como o racismo se aparece nos mínimos detalhes, todo mundo que chega na sala das enfermeiras, então todo mundo, eu digo, o restante da equipe, seja médicos, residentes, contratado, qualquer pessoa que chegar no Hospital de Clínicas, na sala da enfermeira, se eu for a única pessoa ali sentada, a pergunta é: onde está a enfermeira? E eu digo, a enfermeira está sentada na sala das enfermeiras, na mesa dela. Algumas pessoas dão um passo atrás, olham para identificar se estão na sala da enfermeira e depois retornam para ver, tu que é a enfermeira? Sim, sou eu a enfermeira. E daí vão dizer, mas acontece com todas. Não, se tiver uma colega minha, branca, sentada na mesa, eles vão perguntar, tu que é enfermeira, tudo bem? Eu quero. Mas a gente percebe ali a discriminação. Tipo, qualquer pessoa, seja branca, ela não concebe que ali vai ter uma enfermeira negra. Então, a Semana da Mulher Negra e Caribenha, né, é um momento que a gente faz muita fala, muitas palestras, a gente vai dentro da universidade. O que eu busco nessa semana? Falar muito sobre discriminação e do quanto isso afeta a saúde da população negra, né? Se a gente pensar a pessoa que não sabe que ela é racista ou que ela não entende que ela viveu numa sociedade, que ela vive numa sociedade racista, isso interfere diretamente na saúde da população, ela não consegue dar um atendimento adequado.
qualquer discriminação dentro da saúde leva a um desfecho ruim para o paciente. E a gente precisa entender. Eu discrimino porque é negro, eu discrimino porque é de um outro país, eu discrimino porque tem uma outra identidade de gênero que não a minha, eu discrimino por vários motivos, e eu preciso entender que essa discriminação está na frente. Se a gente fala dentro da saúde, a ideia de não encaminhar para exame, eu sempre mostro, então eu falo para acadêmicos, eu sempre mostro artigos científicos que demonstram, por exemplo, tem um artigo, um último que saiu de um médico negro nos Estados Unidos, e ele fez um estudo de todos os atendimentos de pacientes com problema cardíacos nos Estados Unidos. E ele descobriu, então, em 1990 e poucos, 2000, que os pacientes negros, né, principalmente pacientes masculinos brancos, eram mais encaminhados para fazer procedimentos cirúrgicos cardíacos do que mulheres. Então, primeiro vem o homem branco, depois seguida a mulher branca, depois o homem negro e, por último, a mulher negra. Então, para a gente perceber isso nos Estados Unidos, aqui no país, se a gente, no Brasil, se a gente fizer o estudo, eu acredito que não vai ser diferente. Eu fui encaminhada, eu fui, né, selecionada no período da pandemia no Hospital de Clínicas para ir para UTI. E durante o meu tempo da UTI, da pandemia, né, durante a pandemia, eu atendi 2 pacientes negros. Então, a população negra, que é 55% da população brasileira hoje, era um número muito pequeno dentro das UTIs. Por que era um número pequeno dentro da UTI? Porque para ir para a UTI, ela precisava ser encaminhada pelo médico que fez o atendimento na emergência. Pasmem, a gente foi o que mais chegou dentro das emergências, a gente foi o que mais morreu dentro das emergências, mas nós não morremos na UTI. Foi o que menos foi encaminhado para a UTI e o que menos morreu na UTI. Por quê? Porque, infelizmente, o racismo institucional determinou que a nossa população ficasse sendo tratada nas emergências e não fosse encaminhada. E isso é muito triste. Eu trabalhei durante 1 ano e meio durante a pandemia, numa das melhores UTIs, mais bem equipadas, e eu atendi 2 pacientes negros, né? De um N de milhões que eu atendi. Então, é muito triste a gente saber que a minha população, que pessoas da minha cor, a gente costuma dizer lá no hospital, que pessoas da minha cor chegaram, mas não foram encaminhadas. Por quê? A equipe de ponta não sabe que é racista. Então, a lei da saúde da população negra veio porque o Ministério da Saúde, sensibilizado, pasmem, por mulheres. Então, né, muitos dos exames, muitas das doenças que estão na lei da saúde das mulheres, foi para um grupo de mulheres que, durante as reuniões dos ministérios, que a equipe masculina estava lá, se reuniu na cozinha, eu digo se reuniu, e decidiu que algumas doenças eram muito importantes para a saúde. E antes mesmo de terminar, elas apresentaram um trabalho lindo, e esse trabalho foi o que determinou algumas doenças, tipo anemia falciforme. O teste do pezinho foi por mulheres, pelo movimento negro de mulheres em São Paulo, que determinou que a anemia falciforme fosse um teste realizado no teste do pezinho. Meu filho nasceu em 2001, eu tenho um menino de 22 anos, ele nasceu em 2001 e o teste do pezinho que era feito não identificava anemia falciforme. Eu paguei para saber se ele tinha o traço falciforme fora. Então, a gente percebe que não é um longo tempo. Em 2005, mais ou menos, nesse grupo, então, de mulheres negras em São Paulo, elas se reuniram e conseguiram sensibilizar o governo para que incluísse no teste do pezinho o exame da anemia falciforme. Então, quando a gente fala de mulheres negras caribenhas, a gente também tem que lembrar que a mulher negra, né, a família negra é martiaca. Por que ela vem? Por que a mulher é muito determinante na saúde, na vida da população negra? Porque quando a gente foi escravizado, trazidos da África para cá, as mulheres foram as únicas que ficaram, algumas, né, ficaram dentro das casas grandes.
né? O homem ia para a plantação de cana e a mulher ficava dentro da casa com serviços. E ali ela ouvia a fala portuguesa e ela muito cedo conseguiu entender o que os portugueses falavam. Então, a mulher ela foi determinante para ajudar os homens a fugir, porque ela entendia o que estava falando, ela que levava a informação, então, para os escravos, como que ele fugia, aonde, tudo foi a mulher. Por isso que a nossa família gira sempre em torno da mulher, né? A mãe é determinante na família negra, né? Se não fosse a mulher negra, a gente não conseguiria estar onde a gente fosse. Se não fosse os meus antepassados, mulheres, a gente não estaria onde a gente está hoje. Coisas importantes da saúde que a gente precisa ter. A mulher negra precisa ter a consciência de que algumas doenças acometem mais a população negra do que outras. A gente precisa cuidar da saúde. Tem encaminhamento de doenças cardiovasculares, então, hipertensão, cardiopatia, problema renal. Tem um estudo do Hospital de Clínicas que agora está saindo, que a população negra tem traços que eles trouxeram da África, então, num país da África, tem uma mosquinha que é tsetse, o nome da mosca, e ela picava a população, e essa população dormia, era doença do sono. Para se defender disso, a população negra desenvolveu uma mutação de uma proteína renal, e isso causa falência renal atualmente nos dias de hoje. População negra, em algumas pessoas, tem esse traço que pode levar à falência renal. Mas, infelizmente, nesse estudo também se identificou que muitos pacientes, né, muitas mulheres com problema de hipertensão, não são acompanhados de acordo com os estudos de saúde, né? Por quê? Porque lá na ponta, infelizmente, a gente ainda tem pessoas que que discriminam, né? Pessoas que são racistas. Então, doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, são doenças que realmente acometem a população negra. Doenças como diabetes, né, também podem ser detectadas cedo, se a gente tiver exames complementares que levam a essa identificação. Então, a saúde da população negra, mesmo tendo a lei que define, eu até anotei o número da lei para a gente não se perder aqui, a lei é a Política Nacional da Saúde Integral da População Negra, mas para que essa lei seja validada, para que essa lei tenha um fundamento, a gente precisa que as pessoas, né, da área da saúde, da área que fazem atendimento, posto de saúde, sejam sensibilizadas para implementar essa lei. E nós, população negra, também precisamos saber que a gente tem esse direito, né? A gente chega lá, principalmente mulheres, né, no período da gravidez, a gente precisa saber do pré-natal. Quais são os cuidados no pré-natal? Eu preciso ser encaminhada, eu preciso ir no posto de saúde, eu preciso ter no mínimo 9 consultas. Então, a gente precisa falar e a gente precisa buscar esse cuidado, né? Eu costumo dizer que a população negra, às vezes, a gente, por ter tido um longo tempo que a gente ficou à margem da sociedade, a gente perdeu alguns direitos que a gente nem sabia que tinha. Agora, a gente sabe que tem esses direitos, e eu, como sou uma mulher negra que consegui me formar enfermeira, eu sempre digo, é meu dever, eu venho aqui hoje, então, eu estou de férias, estou em Santa Catarina, mas é o meu dever falar da saúde da população negra e dizer quais são os nossos direitos. Eu não tenho, eu sempre digo, eu não tenho a opção de não me levantar. Sempre quando alguém precisar de mim e for da minha população e for negra, aqui eu vou estar para ajudar. Eu falo muito, se vocês tiverem alguma pergunta, se me deixar, eu vou à noite falando. Boa noite. Cheguei um pouquinho depois. Me apresentar para a Cláudia, sou Egéria. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite ao Julian, boa noite a Fátima, boa noite ao José, boa noite a Cristina.
Então, eu muito feliz pela tua presença aqui, Cláudia. Eu gostei muito das tuas falas, embora não tenha como a gente não ficar triste, né? Fiz essa make aqui super wow, porque em alusão, né, ao mês de julho da mulher negra, latino-americana, caribenha, né? E essa importância de falar sobre a saúde da mulher negra, né? Fiquei muito chocada, eu entrei, tu já estava dentro do assunto, né, e eu fiquei muito chocada, apesar que a gente sabe da desigualdade, que a mulher negra, ela passa muito, muito mais desigualdade, muito mais sofrimento, muito mais violência, ganha menos que as mulheres brancas, mas saber que o nosso povo não morreram nas UTIs, porque não chegaram até lá, porque foram excluídos, mais uma vez, né? É como eu digo numa poesia minha, né? O povo negro, quando ele foi liberto, né? Liberto das senzalas, que abriram as senzalas, né? O que eles tinham? O que lhes foi oferecido? Uma estrada de chão batido. Foi o que eles ofereceram, né? E esse povo, ele caminhava abatido, né? Devido ao seu destino indefinido, de exclusão, perseguição e genocídio. Eu falo isso num poema, inclusive do livro 20 Poemas para Novembro, né? E é muito, 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 é um banzo, né? Chega a ser, é mais do que uma tristeza, é uma depressão. Tu, que é ativista, tu que é negra, tu ouvir em 2023 que isso está muito escancarado, né? Que muitas pessoas negras morreram sem nem ter oportunidade de chegar até uma UTI para ter uma sobrevida e talvez conseguir resistir, porque eles foram, ainda são, porque nós ainda somos perseguidos, né? E temos, infelizmente, com todas as lutas que travamos, um destino ainda indefinido, né? De perseguição, de exclusão, infelizmente de exclusão, e, por fim, de genocídio. Eu quero agradecer a tua presença aqui, e eu também falo muito, e tu fala muito bem, e pode ficar à vontade para falar tudo o que tu quiser, nós estamos adorando, e tu estás falando. É só que tu falou quando foram libertos, né? Eu começo a minha apresentação quando eu dou aula na universidade, mostrando que eu digo na quinta série, se a gente pensar, na quinta série começa a exclusão do povo negro, né? Quando começa o Brasil colônia. Então, eu digo principalmente eu tenho alunas que são negras, né? Vindas, a gente fala na quinta série tem aquela foto linda, que é de uma população negra dançando no meio da rua. E ali eles não estão dançando, né? É aquela foto, e logo em seguida tem uma foto da população negra dançando, e na outro capítulo do livro, da quinta série, tem uma foto de um negro fugindo. Então, são duas imagens que eu digo as professoras não estão preparadas para mostrar essa imagem. E na quinta série é o maior nível de exclusão, de abandono da população negra do estudo. Então, eu digo para quem é mãe, tem que reforçar muito, muito a consciência das crianças, reforçar o incentivo, o amor próprio na quinta série, porque senão a criança sai da sala de aula, porque ela só ouve falar de escravidão, vieram, foram escravo, não ouve falar que ali eles estão dançando porque eles estão na frente de uma quitanda, esperando algum tipo de trabalho, porque eles foram expulsos das fazendas sem nenhum retorno. Quando foi assinada a Lei Áurea, a população negra foi enxotada das fazendas, né? E a ideia de enxotar a população negra das fazendas foi porque já tinha cotas para a população branca europeia que viria para o Brasil numa tentativa de branquear o Brasil.
Então, né, se a gente estudar lá em 1800 e alguma coisa, já tinha cotas para a população branca. A gente que é do Rio Grande do Sul fala muito da contribuição dos povos europeus que vieram para o Rio Grande do Sul, mas a gente não fala da contribuição da população negra que construiu o Brasil, né? A população negra construiu o Brasil. A população branca que veio, a minha colega fala muito bem, a gente veio em navios diferentes. Uma população branca veio em cima do navio para assumir terras com a cota de terras. A população negra veio embaixo do navio, porque a gente costuma ouvir, mas outros povos vieram e conseguiram se desenvolver. Sim, eles tinham cotas, por isso que a gente vai conseguir se desenvolver agora, porque a gente também tem as cotas. A cota é um reparo social da população negra que lá adiante não teve quando foi assinada a Lei Áurea, né? A cota é um reparo. E na quinta série mostra muito isso. A população negra foi enxotada. E aonde a população negra ficou, naquela imagem linda do livro da quinta série, a população negra ficou à margem da sociedade. Aí que se criou aquela palavra marginal, né? A margem da sociedade. E logo depois foram construídos presídios justamente para a população negra, né? Porque se o negro fosse pego dançando capoeira ou na rua sem trabalho, até porque ele não ganhava trabalho, era difícil o negro que conseguia um trabalho, né? Às vezes por comida, já era visto como vadio e marginal. Já era marginalizado ali no mesmo momento, né? Vagabundagem foi criada nessa época. Vagabundagem. Sim. É chocante, né, a gente se deparar, porque a gente sabe já da história lá atrás, a gente sabe tudo, né, desse racismo estrutural. Esses dias eu e a Fátima estávamos falando sobre isso. A gente já sabe tudo, né, não tem muito mais para descobrir sobre o racismo estrutural, né, ele está aí e é isso aí mesmo. Mas a gente ainda se choca, né, pela tristeza, né, pela depressão, de saber que ainda hoje, apesar de todas as lutas, de todos os enfrentamentos, de todos os movimentos, porque o povo negro o Brasil é negro, sim. O Brasil foi construído pelos negros. O Brasil é negro. E esse povo ainda o constrói. Esse povo ainda constrói o Brasil, né? Só que esse Brasil, ele é um retrocesso tão grande, né? Eu não falo nem só o Rio Grande do Sul, que nem se fala, né? A vergonha que porque dá vergonha de saber que o Brasil, o bom é que até hoje, o bom nessa história toda é que até hoje o Brasil leva, né? Ele leva de submundo, de terceiro mundo. Por quê? Foi o último, né? Foi o último país a abolir a escravidão e sob pressão e obrigados, né? Porque muito provavelmente eles estariam escravizando até hoje se eles tivessem tido oportunidade. Infelizmente, né? Então é triste isso, é lamentável, mas a gente sabe do problema, né? O problema a gente está cansada de saber, então a gente busca a solução, né? Por isso que nos reunimos, por isso que falamos sobre, por isso que damos atenção às lutas das mulheres, às lutas das frentes negras, à luta dos homens, essa data tão importante, né, de julho, desse encontro de mulheres que foram escravizadas, mas que não se deram por vencida e lutaram, né, como Dandara, como Teresa. Então a gente tem essas referências, né, para hoje a gente se inspirar, né, e continuar a luta, né, porque eu gosto de dizer que hoje eu sou poesia porque eu tive que ser resistência, né, e é mais ou menos isso, né, a gente não pode se entregar,
pelo mal que a gente passa. A gente tem que evoluir e crescer, né? Nós, negros, não somos culpados pelo que nós não fizemos. Os culpados são outros. Eles que fizeram conosco. Né? Então, eu não posso ser culpada pelo que o outro faz. Né? Eu sou culpada pelo que eu vou responder pelo que eu fizer. Né? Mas pelo que o outro fez, eu não vou poder ser responsabilizado. Então, a gente segue firme. Cláudia, tu fala assim o que é dor e neuromodulação? Uma pergunta. A segunda, para quem não conhece, a Comissão de Aferição dos Autos Declarados do Hospital de Clínicas. O que são essas duas atividades que tu realiza dentro do Clínicas? Sim, eu já saí falando, né? Então, eu sou enfermeira, trabalho no Hospital de Clínicas, e no Hospital de Clínicas, quando foi instituído a lei de cotas, o Hospital de Clínicas é um hospital que mantém as coisas muito bem organizadas. Quando surgiu a necessidade de aferição, que o governo identificou que com as cotas estava havendo muitas fraudes, ele instituiu logo em seguida uma lei determinando que a instituição, né, então pública, federal, que tivesse as cotas instituídas, teria que instituir uma comissão de aferição dessas pessoas que se autodeclaram negros e pardos, né? Então, eu, para concorrer a uma vaga no Hospital de Clínicas, eu posso me autodeclarar preto, negros e prato, posso me autodeclarar como negro. Ele vai se autodeclarar e antes durante o processo do concurso, tem um dia que ele vai no anfiteatro, então é um anfiteatro lotado, é um anfiteatro aberto, que eu quero dizer, todas as pessoas daquele concurso que se autodeclararam, pretos, pardos, né, vão estar presentes, todas vão sentar, e no cúbito, no palco, é o grupo, então, de aferição, composto por 3 pessoas, uma branca e 2 negras, e essa pessoa vem, senta na nossa frente, e a gente pergunta, como tu te declara? E ela vai se autodeclarar, então, negro, preto ou pardo, e a gente vai aferir, vai dizer, né? Então, as 3 pessoas, ou 2 das 3, têm que assinalar que identificaram a pessoa pelo fenótipo, então, que é o nariz, igual o meu, chato, o lábio igual o meu, grosso, apesar de todo mundo agora andar querendo botar botox para ficar com a boca igual a nossa boca de milhões, né? Implantação da orelha e a cor da pele. São cabelo, né? Também. Então, a gente vai seguir o fenótipo da população negra e, então, autodeclarar. Eu vou te dizer que eu estou há 5 anos nesse grupo e a gente vê ultimamente, né, então, como a pessoa sabe que tem esse grupo fazendo aferição, não vai. Mas a gente encontra desde pessoa tomada como é que é? De protetor, não é protetor, para ficar bronzeada, de bronzeador, né? Naquela cor amarela de bronzeador. A gente encontra pessoas brancas que dizem: ah, mas eu sou passista da escola de samba. A gente encontra pessoas: ah, mas eu sempre fui da causa. Nada disso. O que conta é o fenótipo da pessoa. Um dia que a gente tiver tempo, eu conto para vocês, a gente morre de rir. Depois a gente diz: não, tem gente que se sente envergonhada, pede desculpa, vai lá e diz: ah, eu não tinha entendido bem, eu me equivoquei, eu só fiquei para não passar vergonha de ir embora, né? Pessoas brancas de olho azul, de não passar vergonha de ir embora do anfiteatro, no meio de todo mundo. E a gente diz: não tem problema. E tem gente que vai lá e diz: ah, eu me equivoquei, eu sou branca, e vai embora. Então, a pessoa tenta burlar, né? Assumir. O que esse grupo faz? Esse grupo tem a função de colocar na vaga certa as pessoas de direito. Quem são as pessoas de direito? Os negros.
a minha população. Então, o grupo é um grupo que vai botar na vaga, que vai determinar a vaga para quem é de direito. Esse é o grupo, né, de aferição. Neuromodulação, então, eu sou mestre em dor e neuromodulação, então eu me formei em enfermeira, que é a licenciatura. Depois da licenciatura, a gente pode fazer as especializações, que são as pós-graduações. Então, as pós-graduações têm a nível de especialização, mestrado e doutorado. Eu fiz a especialização, eu sou especialista, então, em urgência e emergência, sou especialista em saúde do trabalho, sou especialista em centro cirúrgico. Eu atuo no centro cirúrgico ambulatorial do Hospital de Clínicas e sou especialista em urgência e emergência. A nível de pós-graduação, eu sou mestre em dor e neuromodulação. Dor, então, é tratamento de dor, né? A dor pode ser crônica ou aguda, e neuromodulação dessa dor, a gente tem um sistema circadiano que regula todo o nosso sistema, como dia e noite, e a gente também tem um sistema, né, a nível cerebral, que regula, que modula a dor. Então, que é a hipófise, e esse grupo estuda essa modulação da dor. O sistema, então, que determina, na hipófise, então, que controla o sistema de dor. Então, meu estudo foi em mulheres com endometriose, então também acomete bastante a população negra, e a mulher é pouco tratada, né, mulher com dor e endometriose, porque também tem uma ideia regada, antiga, de que mulheres negras são mais tolerantes à dor que mulheres brancas. Então, meu estudo também foi neste sentido, né, de tratar mulheres negras. Então, eu digo que durante toda a minha trajetória de enfermagem no Hospital de Clínicas, se eu sensibilizar uma única colega de que ela tem ações racistas, estava falando que, né, a população, tanto a branca quanto a negra, recebem a mesma formação. Então, a gente recebe formação de pessoas racistas, dessa nossa sociedade racista. Então, tanto pessoas brancas como pessoas negras, às vezes, não percebem, mas têm ações racistas, e são racistas. Algumas são racistas mesmo, então essas é a lei que vai mudar o pensamento delas ou que vai punir elas, mas a gente tem pessoas que não sabem que são racistas, mas que têm atos racistas. Então, para essas é que a gente fala, e para essas que conversas e palestras como essa, a gente pretende fazer com que elas mudem e repensem. Eu digo que a gente aprende um monte de coisa. Por que a gente não pode aprender a respeitar o outro? A gente pode aprender. Com relação às cotas, quando a pessoa vai fazer a inscrição, o homem ou a mulher negra, se ela não quiser concorrer para as cotas, ela não é obrigada, ela pode concorrer para a vaga de ampla concorrência. Tá? Sim. Com relação, assim, às atitudes racistas ali na... O HCPA tem, além do TUGT, tem mais alguma, dentro da instituição, uma associação que possa fortalecer esse trabalho? Porque agora o sindicato está com uma pasta, né, raça, gênero e diversidade, que é a da Catarina, que ela é também técnica de enfermagem do Clínicas, e eles estão, né, voltados para essa atuação. E eu acho que um caminho, provavelmente sem volta, de valorização e divulgação das nossas lutas e dos canais de denúncia contra o racismo que nós já fizemos dentro da SERGS em Conceição. Tá? Essa seria a minha observação. Fátima? Tá, Cláudia. Muito obrigada pelas informações. Estou aprendendo muito contigo, tu é muito parecida com a Mariângela. Bonitona igual a irmã, né? Só que a Mariângela é mais tímida, né? Na hora de falar, né? A Maria, ai, tem vergonha. Mas também quando ela abre, né? Para falar, ela fala e fala muito bem. Estou gostando muito de aprender. É um certo constrangimento, né? A pessoa ficar ali na frente para alguém dizer se ela realmente é negra, se não é negra, não é? A gente tem muito ainda que andar.
Estamos muito, muito, muito atrasados. E sobre esse adoecimento, né? Como tudo para nós é por último, a gente se sente tão constrangida, ainda estamos nesse aprendizado de aceitar que temos direito. Acho que vai demorar muito. Saber que pode passar à frente, saber que tem o direito à fila, saber que pode sim estar no lugar do outro que não é igual a ti, né, que é da pessoa branca. Tanta coisa, e enxergando assim uma pessoa como eu, no caso, na minha frente, assim, na tela, tipo tu, né, Cláudia, me trazendo tantas informações, eu vejo que nós estamos avançando. É devagarinho, é um passinho de formiga, assim, mas estamos. E hoje eu estava falando para uma amiga minha que tem a impressão que a fruta madurinha, tenra, deliciosa, nós não vamos comer. Nós não vamos comer, porque a nossa missão aqui é para os que estão vindo, não é? Assim como aquelas que vieram antes, abriram as portas para nós estarmos aqui hoje. Então, a gente não vai ficar com a ilusão de que, eu vou fazer hoje para ano que vem comer a fruta madura. Nananina, não. A gente tem muito, muito ainda que caminhar, né? Temos que derrubar essas muralhas, esses muros que nos impedem, né, de chegar nesses espaços. Quero te parabenizar, te agradecer por ter vindo hoje, aceitado o convite, né? Trazer para o nosso programa mais um pouco de aprendizado e chamar, né, pessoas para lerem, se informarem sobre os seus direitos, né? O José também tem nos dado um grande apoio, tem nos trazido muitos saberes, né, nesse sentido de direitos, né, da população negra, em questão de gênero, questão de diversidade. E eu quero agradecer, e eu vou agora me dizer as minhas características, porque eu esqueci no começo. Adoro. Daí, assim, eu sou uma mulher negra, tá? Sou moradora da Bom Jesus, da Zona Leste de Porto Alegre. Estou com cabelo preso, estou usando um colarzinho vermelho. Sou escritora, trabalho na área da gastronomia, sou cozinheira profissional. E sou também escritora, poeta, compositora, tá? Estamos aí, às ordens, estamos aprendendo a cada dia que passa. Obrigada, Julián. Eu estou falando isso também porque eu já estou saindo, porque eu tenho um compromisso daqui a, acho que 10 minutos. Então, eu participei com muito prazer desse programa rapidinho e desejo a vocês um restante de programa de bastante sucesso, bastante esclarecimento, quer dizer, escurecimento. Boa noite a todas e todas. Obrigada. O Hospital de Clínicas tem, sim, Obrigado, um Fátima. grupo, então é esse GT, é um grupo que se reúne há muito tempo, a gente custou a ter uma margenzinha, então, uma luz, mas a gente é um grupo de mulheres e que a gente se reúne há muito tempo para falar dos casos de discriminação dentro do hospital. Com a associação, o Hospital de Clínicas, então, tem as CLIN, que é a associação, com a Alani, então, é uma mulher negra que assumiu a presidência das CLIN há uns 2 anos, eu acho que atrás, ajudou mais a fomentar esse grupo. Esse grupo cresceu, a gente conversou com a administração e a gente conseguiu montar um grupo de trabalho. A princípio, o hospital, então, se a gente pensar a sociedade, o racismo dentro das instituições é tão grande que quando a gente começou a querer montar o GT, montaram rapidamente um grupo de diversidade dentro do hospital. E daí tentaram dizer, não, mas esse grupo de diversidades, aí a gente diz, olha, é um grupo de diversidade, a gente não está vendo nenhum da nossa cor. Era um grupo de diversidade, mas não tinha nenhuma pessoa negra, então a gente continuou e conseguimos montar um GT antirracista. Um grupo antirracista, e que iniciou meio do ano passado, então, que a gente recebeu, então, de fato, da instituição o título, né, que a gente chama que é o ato, né, a nossa instituição a gente chama de ato, então, que foi determinado e a gente saiu do porão, que a gente, então, existe agora, de fato, para a instituição, esse grupo antirracista, e a gente ainda não é um grupo que a gente tenha
que nem o da SERG, a gente não tem ainda um lugar, a gente não tem ninguém que trabalhe exclusivamente no grupo, mas são coisas que a gente está, aos poucos, crescendo e sensibilizando. Que nem a Flávia, né, que saiu, é uma coisa que provavelmente eu não vou ver, mas eu acredito que daqui a uns anos vai ter um grupo, que vai ter um lugar, que vai ter gente, que a gente vai conseguir acolher. A gente está iniciando do início, a gente está escrevendo, a gente já foi muito lá no Conceição para entender como é que foi criado e pegar ideias na URGS. A gente aceita o acolhimento e a ideia de todos os nossos pares, para que a gente crie esse grupo. A Catarina do Sind Saúde, há uns 2 anos atrás, eu já palestrei no dia, porque a gente conseguiu, então, a Associação para o Sind Saúde fazer uma palestra lá dentro do Hospital de Clínicas, e eu palestrei no Dia da Mulher Negra e Caribenha, eu e a minha irmã. Então, eu costumo dizer, a minha irmã foi para Brasília, que também era do Sind Saúde, e ela trouxe uma camisa que eu amo, tem uma frase magnífica, que é das mulheres: quem sobe, puxa a outra. Então, a gente está sempre de mão com alguém trazendo. Então, eu também estou sempre trazendo alguém. Eu, né, na sala de aula, eu sou professora, já dei aula no IPA, dou aula no curso de técnico de enfermagem, dou aula em pós-graduação. E sempre quando eu chego na sala e eu já foco quem é igual a mim. E essa eu pego na mão e puxo mesmo. E puxo sem nenhuma vergonha, porque é isso que eles fazem há anos. Então, eu puxo. Se eu precisar puxar, eu puxo mesmo. E puxo e carrego e trago para mim. E qualquer um, prima, colega, amiga, se for da minha cor, vai saber que tem uma pessoa forte. Eu vou estar ali atrás, na frente, do lado, vou estar sem nenhuma vergonha. Acho que é isso que a gente tem que fazer com o nosso povo. É puxar mesmo, é falar, é incentivar. Onde tiver uma criança negra, a gente tem que falar, incentivar, dizer: estuda, precisa, né? A nossa população precisa de pessoas de conhecimento. A gente precisa tomar de assalto, mas de conhecimento. Todos os níveis de hierárquico no Brasil. A gente não pode deixar, não pode olhar para o lado e não encontrar um negro. A gente precisa estar em todos os espaços. Boa noite, tudo bom, Cláudia? Prazer em conhecer. Boa noite, tudo bem? Muito importante tudo isso que você está nos trazendo aqui, e também eu percebo que não é chegado muito à população negra, né? Todas essas informações, né? É chegado muita pouca informação, porque o negro realmente não conhece bem os seus direitos ainda, infelizmente. E a importância de os negros estarem em todos os lugares, eu luto muito por isso. Eu faço isso muito nas minhas escritas. O negro tem que estar em todos os lugares, sim, com certeza. E sempre de cabeça erguida, e sempre um puxando o outro, e sempre engajado com a luta, sempre engajado um com os outros, porque tem muitos que eu conheço, infelizmente, que também não estão engajados. Eu conheço muitos que têm vergonha de ser negro, que têm medo de ser negro. Também é um problema que a gente enfrenta, né? Sim, foi isso que eu falei, né? Tanto a população negra quanto a população branca, as duas populações receberam o mesmo tipo de ensinamento. A gente foi ensinado na escola igual, da mesma maneira. E o racismo institucional para a população branca criou a discriminação, e para a população negra cria a falta de amor próprio. A gente não pode deixar de entender que a população negra foi adoecida ao longo dos anos, né? Eu, há um tempo atrás, falando num grupo de família sobre discriminação e a temática, porque é doído dizer, é doído eu assumir. Se tu perguntar para muitos, eles vão dizer: não, eu não sofro discriminação, nunca sofri, nem sei o que é. Ele nem sabe que é discriminação, né? Não, e é sofrido, é doído dizer que está sendo discriminado. É uma dor, né? A gente sabe como é doído dizer que está sendo discriminado, que foi discriminado no mercado, que alguém te segue no mercado. Eu comecei e a gente não entende isso, porque como é que é a discriminação? Eu tenho meu crachá no Hospital de Clínicas, né? E eu entro com meu crachá. E eu comecei uma aula e falando, e daí tinha 4 rapazes negros, e eles disseram: não, a gente nunca foi discriminado. Não, a gente... E daí eu perguntei: vocês têm crachá do Hospital de Clínicas? Tem, deixa eu ver o crachá de vocês. Mostraram o crachá de vocês.
E daí eu disse para eles: quando vocês entram no hospital de clínicas, vocês estão com um crachá de pendurado. Alguém pede para ver o crachá de vocês? Pede sim. Eu digo: mas por que vocês estão com crachá discriminado? Perguntei para os colegas brancos: quando vocês entram no hospital de clínicas, vocês estão com crachá de pendurado. Alguém pede para ver o crachá de vocês? Não, não pede. Sabe por que eles pedem para ver o crachá da população negra? Para achar, porque talvez roubou o crachá, talvez não é teu. Então, isso é discriminação. Eles pedem o nosso crachá para ter certeza que aquele crachá tu não achou no lixo ou tu não roubou. Isso é discriminação. Um dos meninos ficou com o olho cheio de água. Ele não tinha se percebido que ele estava sendo discriminado. Ele não entendia que pedir para conferir o crachá é uma discriminação. Né? É não acreditar que eu possa estar usando um crachá do Hospital de Clínicas. Achar que eu não tenho direito. A mesma coisa que perguntar onde está a enfermeira. É a mesma discriminação. A mesma. Infelizmente, né? Eu escuto de muitas mulheres negras no meu convívio que elas dizem para mim: eu nunca sofri racismo, eu nem sei o que é sofrer racismo. Mas elas começam a me relatar, eu digo para elas: isso aí que você vivenciou é racismo. É racismo. Você tá sofrendo racismo e nem tá percebendo que tá sofrendo racismo. Isso é muito triste, assim, né? Muito triste. É triste porque a pessoa não identifica, não sabe identificar. Eu também, quando era mais nova, também não identificava. Agora eu identifico há milênios, que nem eu digo. Agora, o olhar eu já sei que é racismo. Se respirou perto de mim diferente, para mim já é racismo. Eu agora identifico bem longe. Agora eu sou uma militante daquelas bem chata, até a família diz que eu sou chata. Porque eles falam para mim: ai, tudo para ti é racismo. Não, não é que tudo para mim seja racismo. É que o racismo existe e ele está em todos os lugares, a todo tempo. E a gente precisa reconhecer, a gente precisa dizer, não é o tratamento, não é igual, né? Hoje eu fui numa loja e a moça perguntou: ai, quem chegou primeiro? Perguntou para a moça. Eu digo: tu tá perguntando para quem chegou depois, porque tu viu, né? Então a gente tem que dizer para a pessoa que ela está sendo racista, para ela perceber, porque ela não percebe. Então, eu digo assim, eu dou a oportunidade da pessoa identificar que está tendo atos racistas. Agora, se a pessoa é racista, daí não sou eu, daí é a lei. Sim. Boa noite, Cláudia. É um prazer estar aqui contigo. Boa noite. E eu vou fazer uma pergunta que eu tenho vontade de fazer há muito tempo, e eu vou fazer ela para ti. A gente sabe que o fascismo é uma face do capitalismo. E uma face, e o racismo, ele tem um tripé, que é o racismo, a religião e o autoritarismo. Esse agora é o terceiro, estou em dúvida, mas eu acho que é o autoritarismo. Mas, então, assim, sempre que eu estava, há alguns anos atrás, eu ouvi uma palestra de um professor negro norte-americano, e ele esmiuçou essa questão num seminário sobre o racismo. E quando ele começava a contar tudo aquilo, me vinha uma coisa na cabeça, que tem um processo de eugenia nisso tudo. E tu veja bem, assim, isso para mim ficou muito claro na pandemia. Quando o Bolsonaro vinha dizer: não, deixa morrer, vamos morrer. E então aquilo me parece, quando tu fala que os negros não morreram na UTI porque não chegaram na UTI, esse me parece mais do que o racismo institucional. O racismo estrutural está dentro das pessoas, o racismo institucional que está dentro da organização de trabalho das pessoas, uma organização de trabalho do serviço público,
E aí tu vê o racismo agindo dentro da instituição, além de dentro das pessoas. E eu quero ir além disso, então, e aí que vem a minha pergunta. Se além desse racismo institucional, que faz com que a pessoa bote esse racismo, ainda que inconscientemente, vamos dar um efeito inconsciente, dentro da sua atividade, que vai decidir quem vai viver e quem vai morrer. E aí que eu entendo isso como uma engrenagem de eugenia. E essa engrenagem de eugenia, especialmente na pandemia, principalmente do governo brasileiro, que estava lá, que infelizmente nós uma política pública de eugenia. Nós tínhamos o gabinete. Então, eu quero perguntar se isso que eu estou falando faz algum sentido para ti que estava na linha de frente, ou se eu estou indo além do que é a realidade. Então, aonde termina? Então, a pergunta é, aonde termina, se é que isso acontece, aonde termina o racismo institucional e aonde começa uma sinistra política de eugenia, se é que ela existe? Eu gostaria que tu respondesse essa pergunta. Eu acredito que tanto o racismo institucional quanto o racismo, o racismo como um todo, ele começa e ele termina também no mesmo motivo, que é de um país capitalista. Quando as grandes empresas que dominam, por exemplo, o setor farmacêutico, não identificam, seja então a população negra, seja a população que não é condizente, né? Se a gente pensar, a gente está falando da discriminação contra a população negra, mas a gente tem os angolanos, a gente tem os refugiados. Quando essa população não aparece para grandes empresas como algo que vai dar lucro, ou o que é a população negra? Baixos salários, não tem condições de se tratar. Se não tem condições de se tratar, não é feito remédio para ela. Então, aí começa o capitalismo a influenciar também na decisão dos hospitais, né? Ele não percebe a população negra como um cliente. A gente costumava falar da propaganda de margarina. Que propaganda é margarina? Né? Nem é bom para a saúde a margarina, mas a propaganda de margarina levava à identificação de que essa população não consome. Se não consome, não é feito produtos para essa população. Por isso que a gente sempre fala em ver a população negra. Então, eu acho que essa eugenia também faz parte do capitalismo, né? Se é uma população que não consome, que não tem condições, ela também não vai ser vista para ser tratada. Eu costumo também mostrar nas palestras que, se a gente falar em saúde, todas as doenças que são doenças de prevenção, quem estampa qualquer folder, qualquer propaganda na TV, são pessoas de pele branca. Quando a gente fala de doença que requer uma mudança de atitude só para melhorar, por exemplo, se a gente falar em DST, em AIDS, se qualquer doença que seja de cunho de promiscuidade ou de falta de dinheiro ou de falta de cultura, a gente vai ver que quem estampa as propagandas, tanto do Ministério Público ou de qualquer farmácia, a pele é escurecida. É uma pessoa negra. E isso, quando a gente vê... Eu sou um acadêmico, médico, que estou trabalhando, estou me formando. Todas as propagandas de saúde que requer uma busca, que tenha que ter dinheiro, que tenha que ter um conhecimento, tem uma pessoa branca. Todas as propagandas, que é uma pessoa que tem que ter uma mudança de estrutura, mudança só na qualidade de vida, que tem baixo salário, tem uma pessoa negra. O que eu vou entender quando eu estiver lá na frente, lá no hospital, no posto de saúde?
A branca eu trato, a negra eu só melhoro a qualidade de vida. Não é nem porque eu saiba que isso está acontecendo, mas alguém lá atrás já me disse. E pode ser uma eugenia, né? A farmácia diz, deixa morrer, dá só um remedinho para pressão, nem manda para UTI, dá só um remedinho para dor, dá uma bombinha, mas em quem eu invisto o respirador é na população branca. Não deixa de ser uma hegemonia. É aquilo, os problemas são os mesmos, né? Mas a gente foca na solução, né? Como a Cláudia, que desenvolve esse trabalho lindo, né? Uma mulher com propriedade que fala, né? Sobre tudo, né? Dá palestras, tem todo o entendimento e que nos dá essa aula hoje aqui, né? Porque muita coisa nós sabemos, né? Sabemos de muitos detalhes sórdidos, sabemos na própria pele, né? O que passamos, né? Principalmente na área da saúde, né? Principalmente quando vamos, nós mulheres, parir um filho, né? Eu tive 8 e eu agradeci muito a Deus todas as vezes que eu passei pelo parto e sobrevivi, meus filhos sobreviveram bem e vieram comigo para casa, porque eu sei que a grande realidade das mulheres negras e indígenas não é esta, né? E até de mulheres brancas também, né? Estamos hoje falando aqui da saúde da mulher negra, mas também temos também as mulheres brancas, que algumas também, pela ignorância, né, e pela falta de humanidade de muitos profissionais, infelizmente, tem alguns que não olham nem para a cor, né? São desumanos mesmo, né? Eu sempre penso na rainha do rap, a Dina Di. Eu gosto muito das músicas dela, e ela era uma mulher que ela cantava o que ela vivia, né? Então, como ela mesma diz numa música dela, quem ouve a minha música me conhece, sabe tudo, né? Sobre mim, até a minha idade. Ela quis dizer assim, que ela era um livro aberto, né? E ela acabou morrendo por decorrência de uma infecção hospitalar, né? Que ela teve após ter uma criança. Mas são fatos que, infelizmente, a gente tem que focar na solução, como a Cláudia está aí fazendo esse trabalho. Nós estamos fazendo o nosso, convidando a Cláudia para vir até aqui, para estar conosco, para estar nos contemplando, né, com essa aula. E eu não sei se eu tenho tempo de uma poesia, se cabe uma poesia. Tem a Lilian Rocha, que é uma poeta e escritora negra aqui de Porto Alegre, muito conhecida, inclusive, que ela é biomédica, né? E ela canta, e tem este livro dela aqui, que é Negra Sou, que é de 2016. Eu gosto muito desse livro porque eu vejo, assim, até pela foto tu consegue ver, assim, ela com o microfone, né? Ela conseguiu muito da dor dela colocar para fora através da arte, né? De cantar, de se expressar, né? Como mulher negra, porque ela é uma mulher negra. Já vi algumas palestras, já tive o prazer de ouvi-la, né? Ela não veio da periferia, né? Mas mesmo assim ela não foi poupada. Ela sofreu o racismo, porque uma mulher negra sempre vai ser uma mulher negra, né? Independente do lugar onde ela estiver ocupando, ela sempre vai ser vista como uma mulher negra, né? E aí ela vai ser discriminada. Aí tem aqui, me perdi aqui. Ela sempre, nesse livro, ela usa muito a música, né, para botar para fora. E eu achei interessante, são 2 poemas. É Negra Sou e Eu Sou 2. Eu vou começar por Negra Sou. Sou do Sul, onde sou minoria, mas presença não me falta. Mulher negra multifacetada,
na luta diária do protagonismo. E assim, na multiplicidade, me afino, sintonizo com meus ancestrais. Sou do Sul, negra alma, batizada no ressoar da vida, ritmada no swing da palavra corporitificada. Na voz que sussurra, que fala, que grita, sou negra, sou. É a música em mim. Misto de poesia e prosa, química dos afetos, biodanceira, nas fórmulas do universo. Negra sou. E muito mais. Blues, samba, clássica, pop, rock. Sou universal. Sou do Sul. Sou do mundo. Som. Lilian Rose Marques da Rocha. Aí ela tem uma segunda, que é Eu Sou 2. A vida, em sua majestade, pulsação, de encontros humanos, decodificados em cada DNA da história de nossa espécie. Sou ritmo, sou melodia, sou harmonia em constante desequilíbrio entre o caos e a ordem, gerador do impulso de tudo que vive e proporciona abundância, sabedoria, nutrição. Com respeito a todos que me antecederam e a todos que virão depois de mim, carregando os frutos e as experiências geradas pelo meu sopro de vida. Neste momento, sou gratidão. Tenho muito, gero muito, e sei que muito terei ainda para compartilhar pelo caminho escolhido. Sou paz, sou música, sou criador e criatura. E é o que basta. Eu acho muito lindo e muito profundo o que ela diz, porque independente de tudo, negra sou. Obrigada. Cláudia, suas considerações finais? Quero agradecer muito a vocês, o Afrogueto Urbano, de vez em quando eu escuto algumas apresentações de vocês, eu já vi, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer participar, vocês são maravilhosos, e às vezes a gente pensa, não tem, se uma pessoa ouvir, se mudar a ideia de uma pessoa, então vocês já ganharam, né? Então, é muito bom. Eu já ouvi algumas apresentações de vocês, já usei algumas coisas de vocês em apresentação, então vocês sabem que vocês já entraram dentro da universidade, porque eu falo de vocês. Gratidão. Então, eu quero dizer para vocês que às vezes a gente pensa, ninguém está ouvindo. Se uma pessoa ouvir e levar, porque se a gente pensar a abelha, né? Ela não poliniza tudo que está no mundo e ela é deste tamanhinho. A gente que é tão grande, o que a gente vai poder fazer? Muito, muito, muito obrigado. Gratidão, gratidão por esse momento com vocês. Contem comigo para que vocês precisarem, né? Com certeza. Foi a convite da minha irmã, que eu amo muito, muito, muito ela. Eu digo que eu sou vendida, eu amo aquela mulher de paixão, ela é terrível, mas é o amor da minha vida. Eu amo ela também. Ela aprendeu a falar porque ela morria de vergonha, eu ajudei ela e sim, quero que ela mas ela vai chegar lá, ela está chegando, ela está vindo, ela está vindo. Ela está vindo, e eu estou aqui porque ela me sensibilizou. Então, às vezes, e talvez vocês tenham sensibilizado ela, e ela foi atrás do meu apoio, e hoje eu falo magnificamente, né? E debato muito, e já levei vocês várias vezes, né? Levo vocês sempre no peito. Obrigado. Maravilhosa, só agradecimentos mesmo de ter aqui com a gente. Nossa, muito obrigada. Oi, muito obrigado, Cláudia, pelos seus ensinamentos. Aprendi bastante hoje. Vou levar comigo. Vou escrever algo
Que como eu sou escritora, para mim tudo é escrever, tudo é poesia. Tudo para mim agora é poesia, agora eu virei uma poeta. E eu quero falar do lançamento do meu livro, né? Já que não temos agenda cultural. Olha aí, ó. Dia 20 de agosto, no CIMA, aqui em Alvorada. Vai cair no domingo, é o segundo domingo. Desculpa. É o terceiro domingo desse mês, na Avenida Venceslau Fontoura, 105. Popularmente conhecida como a Rua do Ginásio. A partir das 14 horas. No CIMA, no isso? CIMA. No CIMA. A partir das 14 horas, né, Cris? Até às 18 horas. Estaremos lá fazendo uma pequena palestra. Eu vou tentar falar em público, não sei se eu vou conseguir, espero não desmaiar. A minha grande amiga Delei Teixeira, que é uma jornalista aposentada, do penanismo, que é uma mulher muito empoderada, me ajudou muito nessa trajetória, também estará dando uma contribuição na fala dela. E no final do evento, umas 5h30, 15 para 6, nós vamos abrir o microfone para o pessoal falar suas poesias, né? O pessoal quiser cantar, alguma coisa assim nesse estilo. Vai ser uma tarde bem agradável. Conta que tem uma poesia minha que eu fiz para ti, pro teu livro também. Desculpa, nossa, que falha. Temos uma poesia que da nossa grande honra aqui no livro. Mas só vão saber da poesia quem comprar o livro. Ah, sim. Sim, com certeza. Não vamos fazer da poesia. Júlia? Fala o nome do livro, Cris. Fala o nome do livro de novo, porque é um nome muito empoderado. Pela liberdade de nos construirmos negras. Maravilhosa. Júlia, suas considerações? Não, quero agradecer. Foi muito boa a palestra aqui da Cláudia. Aprendemos muito, assim. Experiência muito boa. E é sempre uma alegria participar do Sarau Folheto Urbano, mas sempre felizes aqui, Brasil Progressista, estamos irmanados aí nessa missão, nesse projeto, nessa causa. Um abraço a todos e obrigado ao José, obrigado a Egéria, obrigado a Cristina, obrigado a Cláudia por ter vindo hoje aqui, obrigado a Fátima que também teve, sempre é muito bom. E eu me considero cada vez mais um de vocês. E fico muito feliz por isso. É isso. Quero agradecer a todos, né, em especial a Cláudia, por esses ensinamentos. E fico feliz que a nossa luta está em outras instituições, né? Nós sabemos que a eugenia não está só na questão do atendimento hospitalar, da falta de UTI para os corpos pretos, mas também, como falou o Julian, ela está latente hoje aqui em Porto Alegre. Se nós não percebemos, eu já percebi isso há algum tempo, pós-pandemia, que o transporte público ele é para as pessoas carentes. E os horários, antes da pandemia, iam até a madrugada. Né? Eu sou um cara boêmio e sei que o ônibus, a lotação das 2, a lotação é até as 4 da manhã. E hoje a lotação, para quem mora na periferia, em Zona Norte, vai até umas 8h30, 9 horas. O ônibus vai até a meia-noite. Então, se a pessoa precisar de um ônibus para ser socorrida para um HPS, em clínicas ou no Conceição, ela não vai ter condições, se ela mora na periferia. Né? Depender de um vizinho, né? Porque o Uber não vai, já discrimina aí, porque mora na periferia, táxi não ia, não tinha, muito menos agora. Então, essa eugenia, ela já está acontecendo há muito tempo, né? Então, tipo, Porto Alegre hoje está crescendo para a burguesia. Né? A devastação do Parque Harmonia, na orla do Guaíba, praticamente quase toda privatizada. E quando você precisa de um transporte para chegar, para curtir, você tem que sair mais cedo.
Então, a Eugenia ela já Verdade. está em andamento dentro de Porto Alegre. E, Cláudio, se precisar, sim, conta comigo, né, o representante da SERGS. Estamos juntos nessa construção aí de fortalecimento da negritude e o respeito dentro das instituições. E muito obrigado pela tua presença e muito obrigado pela tua irmã, a Maria Ângela, ter te convidado com esse grande conhecimento. Maria Ângela foi muito feliz em te indicar. Maravilhosa. Maravilhosas. Quem sabe um dia não faremos um programa com as duas, né? Claro, vamos. Sou parceira. Eu acho que ela também, acho que ela vai ficar mais encorajada. Hoje ela está trabalhando, né? Isso, ela está hoje de plantão. Sim. Então, agradecer mesmo, Cláudia, muito obrigada. E esperamos nos ver brevemente. Muito obrigada por todos os ensinamentos. A gente se sente contemplado com as tuas falas e mais reforçado, né? Cada vez que a gente se fortalece, né? Sim, e mesmo dizer... com... Juliana, né, Juliana? Juliana, isso? Dizer para o Julian que a gente... Juliana, Julian, a gente costuma dizer no meu grupo lá que a gente precisa dos brancos na nossa luta, né? Porque às vezes a gente pensa, não, só negro, não, a gente precisa de você. A gente precisa muito, muito, muito das pessoas que são iguais a nós, seres humanos, só tem a pele de cor diferente, mas é um ser humano igual a nós, e a gente precisa muito, muito de vocês na nossa luta. Sem todos, a gente não consegue tirar quem não merece, a gente não consegue. Então, a gente precisa muito de ti na nossa luta. É muito bom ver numa palestra pessoas, seres humanos, né? Só seres humanos. É muito bom te ver aqui neste grupo. Olha, obrigado, Cláudia. É bom, assim, esse carinho. Eu nem me considero tão branco assim, mas eu vou contar um segredo para vocês. Nós que pensamos que somos brancos e que não somos, na verdade, nós precisamos muito dos negros para transformar o Brasil. Sem vocês, nós não vamos conseguir arrebentar essa porta. Pode ter certeza disso. E a hora que vocês descobrirem a força que tem para arrebentar essa porta, ninguém segura a transformação nesse país. Eu conto isso. E vou trabalhar para isso. Com certeza, sabe as palavras. Desculpa, Gerrit. Sabe as palavras, com certeza. Nossa, muito verdade isso. Muito verdade. Porque o povo negro, ele traz a força da ancestralidade, né? Não foi o sofrimento que nos fez mais forte. Tá na nossa ancestralidade, na nossa história, né? Lá da mãe África, né? Tudo se origina, tudo começou lá, né? E realmente, a exclusão social, todos essas demandas, né? Elas vão ser correntes arrebentadas, elas estão sendo correntes arrebentadas uma a uma. Né? E o povo negro, em 1888, quando ele teve a falsa abolição, né? Eles iniciaram, os negros feitos escravos iniciaram o movimento negro. E são 134, agora 135 anos de movimento negro, e cada vez mais à frente, com frentes negras, com enfrentamentos, com dignidade, e queremos muito respeito, equidade e tudo que nos foi negado. Estamos aqui, somos seres humanos, né, e estamos a construir um Brasil. Eu gosto de dizer que o Brasil é negro, sim. Obrigada. Uma boa noite. Boa noite a todos. Gratidão, Cláudia, querida.